somos auxiliadoras idôneas, é isso que a Bíblia fala sobre nós, né? Que nós somos carne da carne, de osso do osso. E ele, quando olhou para Eva, segundo meu marido, a Eva devia ser assim, mais ou menos como a Ana Hickman, que é a mulher mais linda que ele conhece, né? Eu falei, então minha rival, eu estou bem na fita. Se ela é a mulher mais linda, mas ele está comigo, então a coisa está boa, né? Mas diz a Bíblia que nós somos a carne, né? Quando Adão olhou, ele falou, esta é carne da minha carne. Então nós não somos pouca coisa, mas se você pensar em quem era Adão, Adão devia ser um homem extremamente inteligente, um homem onde Deus deu a capacidade para ele para dar nome a todos os animais. Foi ele que recebeu da própria mão de Deus aquela orientação de cuidar, né? A Bíblia fala sobre isso, cultivar a terra, ele procriar, ele dominar. E quando ele está falando dominar, ele fala sobre a terra, sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos, sobre os répteis. Tudo isso estava na mão de Adão. Ele era extremamente inteligente, extremamente inteligente. Mas Deus falou para Adão que ele também deveria não só cultivar, mas ele devia guardar a terra. E você deve estar perguntando, por que será que a Raquel, nós estamos falando sobre a alma feminina, por que ela está indo lá atrás? Por que ela está falando sobre isso? A verdade é que eu creio que naquela época Satanás já havia caído. Porque se não houvesse a queda, para que guardar? Para que proteger? Né? Você só protege se há um perigo. Então, neste momento, nós estamos entendendo que Deus já havia dado nos cuidados de Adão o privilégio de também cuidar, não só de dominar, mas de proteger. E é interessante que o homem ele age, o homem ele cria, o homem tem livre-arbítrio. Nós fomos criados à imagem de Deus. Não foi só o homem, nós, eu e você fomos criados. E querida, só para você se lembrar, o próprio diabo tem livre-arbítrio. Senão um terço não teria optado por seguir Lúcifer. Então o próprio diabo tem livre-arbítrio, mas os animais, o resto não. Mas nós também temos isso. E foi o diabo que chegou de mansinho na Eva, porque ela não tinha ouvido a orientação, quem recebeu foi Adão. Você pode comer de tudo, mas desta árvore que está no meio, desta não. Hoje nós temos tantas regras. Se você pensar só nas regras de trânsito, quem de nós já não levou uma multa? São tantas as regras. Naquela época Deus só deu uma única ordem. A regra era não coma, porque na hora que você comer você vai morrer. E nem com uma única Adão conseguiu manter aquilo. E eu acho lindo que quando eles caíram, a Bíblia diz que eles tiveram os olhos abertos e eles reconheceram que eles estavam nus. Muitas vezes a gente pensa, e algumas pessoas falam sobre o pecado sexual ser o pecado realmente que foi o pecado que fez com que o homem caísse. Nada disso. Eles já andavam nus, eles estavam nus, eles não tinham vergonha disso. Deus tinha dito para eles procriarem antes da queda. Não tem nada a ver com o sexo. Quando feito do jeito de Deus, na hora de Deus, está tudo certo. Não é o sexo o pecado. Só que eu acho interessante que na hora que eles viram, comeram, Eva comeu primeiro e depois levou Adão também a cair. Naquele momento que eles tiveram os seus olhos abertos, eles reconheceram que eles estavam sem a cobertura de Deus. Por isso que Deus precisou fazer uma nova cobertura, uma cobertura feita de vestes de animal, e ali já era simbólico, o inocente. O que um pobre de um animal tinha que ser morto para as vestes deles cobrir o pecado do homem? Era prefigurado o Cordeiro de Deus, aquele que é Cordeiro que não tem defeito, pequeno animal, puro, e ele estava morrendo no lugar do pecador. Tudo simbólico já lá atrás. Mas olha que coisa linda, neste momento das quedas, e foi por isso que eu comecei a falar, surgiram alguns sentimentos, e hoje nós vamos falar sobre algum desses sentimentos.
Se você notar a partir de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 7, começam a aparecer alguns sentimentos, entre eles a vergonha, porque estava nu e escondido, a fuga, começa a aparecer o reconhecimento dessa nova realidade que eles estão tendo. Imagine o que era antes andar com Deus, na viração do dia, falar e de repente agora perder aquela comunhão, ter os seus olhos abertos e começar a ter estes sentimentos. O medo, porque eu estava nu, eu me escondi. A desobediência, nada disso tinha. Dor, submissão, cansaço do suor do teu rosto. Quantos de nós trabalhamos, ficamos num bagaço e no dia seguinte está tudo de novo, tendo que fazer tudo de novo. É um negócio que não é uma recompensa que tenha um efeito imediato. Tudo isso foram sentimentos que veio, mas também entrou morte física, claro, só que Adão e Eva não sabiam o que era isso. Eles só foram experimentar a morte física, sabe quando? Quando um filho matou o outro. Até então eles não entendiam sobre isso. Mas eu acho interessante porque a Bíblia, e é isso que nós vamos começar agora, que eu gostaria que você começasse a se colocar diante de Deus, para você entender o que tem nos feito ser como nós somos. Por que a nossa alma está como ela está? A Bíblia diz que nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós habitamos num corpo. Deus é espírito, o homem foi criado à imagem de Deus, o homem é espírito como Deus, o teu espírito te liga a Deus e faz você ter esta comunhão com Deus. Mas é na nossa alma, e como psicóloga, as pessoas que vão procurar uma ajuda normalmente num consultório, porque o problema está na alma. A alma tem a vontade, pensamentos, desejos, é na alma que está toda a sua história, toda a tua vida, está tudo lá dentro desta tua alma, tuas emoções, tua vontade, tudo isso está dentro da sua alma. E muitas vezes uma alma doente, ela adoece também o corpo. Agora, só para você mais ou menos ter uma noção, quando nós pensamos em Deus, a gente fala Trindade. Mas não são 3 deuses, é um Deus. Assim como eu e você somos um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo, assim também é Deus. Se nós pensarmos que Jesus é a habitação de Deus na carne, o Espírito Santo é o Espírito de Deus, e Deus, ele poderia ser retratado como a alma, porque a vontade, os pensamentos, os desejos, quando você pensa assim, você entende, você não são 3 pessoas e Deus não é 3 pessoas, uma única pessoa. Mas é interessante que quando a gente começa a pensar nessa alminha, e é aí que brota toda a encrenca, nós vamos ver que é na alma que está registrada a tua história. Tudo o que você fez, tudo o que aconteceu na tua vida, ela está dentro da sua alma. Só para você entender o que vem a ser um aborto, você se lembra quando a Maria vai visitar sua prima Isabel, que estava grávida de 6 meses, e Maria entra na casa, diz Isabel que a criança, ela se alegrou no ventre dela. Então já estava registrado, já havia um ser sendo formado, mas lá dentro já tinha emoção. E às vezes eu e você podemos ter coisas na nossa vida hoje que nós nem sabemos, que pode ter acontecido até na gestação das nossas mães. Dos nossos pais é ótimo, hein? Se homem tivesse filho, a humanidade seria desse tamanhozinho, porque um iria ter filho, ia contar para o outro e nunca mais eles iam querer ter. Como eles são, gente, uma injeção faz o cara desmaiar. Falar em ir para o médico, só mulher. Sabe
Por isso que eu falei que nós somos maravilhosas, nós somos multifuncionais. Queridas, nós somos filhas, nós somos mães, nós somos passadeiras, cozinheiras, nós somos professoras, nós somos administradoras, nós somos médicas, nós somos amantes dos nossos maridos, tudo isso num dia só. Manda o ser ir procurar o médico. Manda o homem ir atrás de uma necessidade. Está doendo, não aguento. Vamos para o médico. Não, esquece. Nós somos o máximo. Nós temos essa multifunção. Todas nós, independente se você está casado ou não, nós somos assim, né? Motorista, gente lava, passa, cozinha, é tudo está sobre nós. Então eu acho que Deus estava inspiradíssimo. Inspirado, ele falou: eu vou construir algo lindo, eu vou criar algo maravilhoso. É que nós não nos damos valor. É que muitas vezes nós esquecemos de quem nós realmente somos. Nós somos complexas. Mas sabe, nem todas de nós, muitas de nós não conseguem entender a maravilha que você e eu somos. Muitas de nós não entendemos o que é que estava na cabeça de Deus quando nos fez. Nós temos um negócio que o mundo chama de sexto sentido. E cuidado quando uma esposa chegar para o marido e falar: não faz isso. Porque parece que Deus está nos dando alguma coisa a mais. A gente percebe assim, é um dois. A gente percebe algumas coisas. Não estou falando que exista esse sentido, não. Mas nós somos muito especiais. Nós somos muito especiais. Agora é interessante que, apesar de nós sermos especiais, muitas vezes eu e você ouvimos uma vozinha que nos tira do caminho que Deus tem preparado para cada um de nós. E hoje eu quero conversar com vocês sobre os inimigos da nossa vida. Eu quero conversar um pouco, nós precisamos falar um pouco o que tem impedido da tua vida mudar, de você caminhar, de você ser uma mulher segundo o coração de Deus, uma profeta, uma guerreira, porque Ele te chamou para ser isso. O que tem nos impedido? Sabe, nós aqui, todo mundo que frequenta uma igreja, nós sabe que o príncipe deste mundo chama-se Satanás. Ele tem coordenado esse mundo, ele lida com as coisas que estão nesse mundo. A moda é feita por ele, valores são criados por ele. Isso é tão sério que se você for a um museu e chegar naqueles quadros lá em 1800, você vai ver aquelas mulheres, elas se achavam lindas, modelos. E elas estavam nuas, e era pele sobre pele. O seio dela dobrava. Nossa. E elas estavam lá todas se sentindo máximo. Hoje eu vou sair porque era um problema de conceito. Elas se achavam lindas. Hoje a gente tem a Ana Hickman. Hoje a gente tem, eu brinco da bexiguinha, né? Que ela é uma simpatia, a Gisele. Elas são lindas, mas é pele e osso. Quem consegue ser aquilo? Quem consegue ser aquilo? Depois a moda é feita por um bando de homens, que eu nem sei se eu posso dizer que se são homens, porque o que eles desenham, o que eles projetam de roupa, eu jamais compraria, nem usaria no carnaval. Quanto mais no dia a dia. Mas esses são os conceitos que eu e você vamos atrás. Sabe por quê? Porque se a balança não está com aquele peso, a gente começa a tentar fechar a boca, aí já não dá, eu não consigo. E você começa a pensar numa lipo, depois você começa a pensar, não, a lipo já não está dando mais, eu preciso cortar mesmo, tirar a barriga. Não, meu peito é pequeno, eu vou aumentar, não, meu é grande, eu vou diminuir. Isso é uma fábrica de fazer dinheiro para muitos, mas para nós é uma fábrica de trazer tristeza e amargura. Nossos valores não podem ser medidos por este corpo, que eu já estou na fase que se deteriora, porque eu já sou sexagenária,
E aí eu começo a falar, meu Deus, Paulo tinha razão, né? Por dentro está tudo bem, por fora ele vai cada vez mais se corrompendo. Por que que eu sou sexy? Eu sou sexy, eu cuidava na igreja de um grupo, eu falei, pela primeira vez eu vou poder me chamar de sexy, porque eu sou sexagenária. Mas é verdade, os conceitos estão lá dentro de nós. E quem está comandando tudo isso, que eu chamo o primeiro grande inimigo, chama-se Satanás. Porque são estes valores que estão dentro da tua vida. Porque eu não tenho o nariz arrebitado, então eu vou fazer a plástica para pôr, aí muda, agora o nariz não é mais arrebitado, então eu preciso tirar aquela plástica. Não, o seio agora tem que ser não sei quantos mililitros, é assim que faz? Sei lá. É só para o neguinho ganhar dinheiro. Desculpa se tem alguma médica aqui dentro, cirurgiã plástica, mas eu e você, quantas vezes levantamos e ficamos tristes, porque nos olhamos no espelho e nos sentimos uma porcaria. Porque o nosso cabelo não era liso, nós queríamos crespo, porque o cabelo agora não é mais de crespo, agora tem que ser escovinha, porque eu não consigo comprar aquela escovinha, que aquela escovinha era legal, deixava bem lisão. Primeiro grande inimigo, Satanás. Mas eu vou dizer um negócio para você, para mim o segundo inimigo, para mim ele é muito pior do que o primeiro. O segundo inimigo da nossa alma é você e sou eu. Sabe por quê? Porque Satanás, a Bíblia diz, eis que vos dei autoridade para pisar de serpente e escorpião e sobre todo o poder das trevas, e nada absolutamente vos causará dano. Satanás, você expulsa, você amarra, você manda ele calar a boca, mas eu e você não conseguimos muitas vezes coordenar, mandar ficar quieta a nossa mente, os nossos sentimentos, a nossa consciência que teima em ficar falando que nós não somos, que nós não temos, que nós não valemos. Para mim esse é o maior inimigo que nós temos. Satanás, querida, já está determinado o que vai acontecer com ele, ele sabe do futuro, mas o maior golpe dele é tentar roubar o teu presente. Você não sabe nem eu se eu vou estar vivo amanhã, nem você. Passado já aconteceu, eu não posso mudar. Mas o meu presente, outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, e você está tendo dores? Eu falei, 24 horas eu tenho dor. Como que você faz? Eu finjo que não existe. Porque Satanás não vai me impedir mais de fazer o que Deus tem para mim. Porque foram 5 anos ele me paralisando, me pôr numa doença que eu não tinha, onde eu fui para 75 quilos, onde eu fiquei tomando 1 ano de quimioterapia, onde meu cabelo caiu. Era mentira. Ele não vai fazer isso. Ele não vai. É o segundo maior inimigo. Nós temos que aprender a discernir o que está por trás disso. Sabe, tudo bem, ele quer mexer, ele consegue mexer no teu pensamento, na tua vontade, ele consegue fazer isso com a tua alma, mas nós deixamos, gente. Porque se nós tivéssemos o discernimento, a sabedoria de falar, saia, eu tenho a mente de Cristo. Esse versículo para mim é tremendo. Pensa um pouquinho. Quando você estiver pensando uma abobrinha, eu tenho a mente de Cristo. Já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. O viver que agora eu tenho nessa carne, eu tenho por causa do Filho de Deus. Não sou eu. Nem tudo é Satanás, querido. Muitas vezes somos eu e você que estamos fazendo o papel dele. E desculpa falar isso, tem algumas que estão se especializando muito bem em fazer o papel de Satanás. Sabe, é verdade. É verdade. Quer saber qual é o nosso terceiro maior inimigo? Chama-se hormônio. Não tem nenhum nome. Posso falar?
Uma menina de 5 anos, eu conheço essa cera, é a coisa mais linda do mundo. Hoje ela já deve ser uma... Fui pregar em Fortaleza e conheci ela. Um dia essa criança levantou com tudo. Sabe aquela criança azeda? A mãe calça, a mãe vai comer, não vou tomar banho. Tudo, mas ela estava impossível, intragável. E a mãe foi perder, tudo crente. A mãe foi perdendo a paciência, chegou uma hora e falou: filha, o que está acontecendo com você? Ela vira para a mãe, 5 anos. Mãe, você não percebe que meus hormônios estão em fúria? Gente. Ninguém sabe como uma mulher vai acordar. Você dorme bem, tá tudo legal. Mas no dia seguinte, se for casada, coitada do marido. Eu sei, eu posso falar isso de cadeira. Gente, com 32 anos, eu tive que fazer uma operação onde eu tirei ovário, trompa e útero. E aí eu tive que, por um período, tentar entender o que eram aquelas ondas de calor, porque de uma depressão insuportável, que eu chorava nos lugares mais lindos. Aí meu marido virou especialista em TPM, em depressão. E no final ele descobriu que ele sabia tudo sobre hormônio. E você pensa que ajudava quando eu levantava azeda e ele falava: pode parar, é hormônio. Aí que eu ficava brava. Ele vai saber mais do que eu? Só porque esse sol não para de brilhar, tá um calor insuportável. Você brinca por causa de tudo. É um outro inimigo. E aí, gente, de coração, não tem nenhum problema você ir ao médico de quando em quando para tentar descobrir como você está. Foram tantos anos eu entrando e saindo de médico. Eu fui num médico cristão. Eu pregava muito, eu prego para poste, eu gosto de falar muito de Deus. E eu pregava para um médico muito tradicional e ele já não me aguentava mais. Nós nos encontramos fora de consultório e tal, nós éramos amigos e tal. Um dia eu cheguei no consultório, mas assim, cedo, já chorando. Ele olhou para mim: que tem? Essa vida tá uma porcaria, que eu não consigo fazer nada. Vira para mim o ser, o crente também, e fala assim: cadê teu Deus? Você não vive falando do teu Deus, que isso, que cura, que curou tua filha, que fez e aconteceu? Cadê teu Deus agora? Ele acabou de falar isso, eu tinha certeza que eu estava endemoniada. Eu saí do consultório com a certeza de que eu estava endemoniada. Claro, não tinha nada errado. Meu marido está tudo bem, não tinha nenhum problema com os filhos. Eu daquele endemoniada, só podia ser. Foram precisos anos para uma pessoa descobrir que o que eu tinha era o meu hormônio que estava totalmente desarranjado e que eu precisava suprir, porque no organismo você tem 3 lugares que formam o hormônio: suprarrenal, hipófise e são os ovários. Como eu não tinha mais nada, então faltava. Eu precisava injetar, eu não injetava, o organismo gritava. No dia que ela descobriu isso, foi uma seguinte pergunta. Ela falou: faz esse exame para mim. Eu fiz para minha idade, para o tipo de operação, 32 anos, tal. Ela falou assim: olha, a taxa que você devia estar, eu vou chutar porque eu não lembro mais, que era 15, você tem 0,42. Você não pensa em se matar, não? Quase todo dia, mas eu não estou endemoniada então? Porque às vezes a depressão é tanta que você entra e tem vontade de morrer. São hormônios. É um inimigo que nós precisamos enfrentar e descobrir, porque nem tudo é só espiritual. Tem uma parte física. Tudo bem que parece que ninguém te entende, tudo bem que parece que você é a única certa, tá tudo certo, mas faz parte. Faz parte. Eu acho interessante que também o Caio, alguns conhecem, algumas daqui conhecem o Caio, ele fala assim: uma mulher dá uma mão de obra.
mão de obra, é uma oficina que não tem jeito. E é verdade, mas eu estou com ele há 40 anos, ele vai continuar comigo, tá? Quanto tempo for necessário, mas nós damos mão de obra. Talvez por terem filhos, talvez pelos hormônios, talvez, não sei. A Bíblia fala que nós somos a parte mais frágil, que o homem tem que conviver conosco como essa parte mais frágil. Eu não sei. Tudo bem, está tudo em ordem. Eu demorei muito tempo para tomar essa consciência deste meu inimigo, né? Aí, vamos falar sobre mais um inimigo. Quarto inimigo nosso. Chama-se mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa. Muitas vezes, eu e você temos reações que elas existem só para se defender. Às vezes é positivo, porque tem umas pessoas, mulheres, que elas são livro aberto. Elas chegam e contam tudo para todo mundo e depois não entende porque a vida dela dá tanta coisa errada. Nós não podemos abrir a boca para qualquer pessoa e nós precisamos nos fechar. Isso não é um mecanismo de defesa? Isso é uma prudência, isso é uma maturidade. Mas o mecanismo de defesa a gente usa para nos defender de pessoas, de coisas, para que nunca mais ninguém venha nos ferir. Eu firo primeiro. Puxa, aqui nessa igreja eu tenho certeza que não tem ninguém. Eu tenho certeza, porque isso só acontece lá. E quando você tem esse mecanismo de defesa, você às vezes se fecha de tal maneira que você não ouve mais ninguém. Você é a única certa. Se alguém chegar perto de você para poder até te ajudar, pode ser até o ser que está na tua casa, o marido, mas você acha que ele está errado. Porque você se armou de uma proteção tão grande, você criou um lugar de esconderijo tão grande, e que as pessoas não conseguem entrar em você. E você vai falar, bom, mas é uma proteção. É, meu amor, mas como é que Deus vai trabalhar na tua vida se você estiver tão fechada que nem você mais sabe por que você é assim? Nem você sabe mais por que a vida te tornou assim, mas você continua reagindo e não deixando o trabalhar de Deus atuar na tua vida. Sabe para que Deus te chamou? Olha para o teu corpinho. Pode olhar. Deus te chama para ser a imagem do Filho dele. Amém. Mas desse jeito, Deus te chama para andar neste mundo como Jesus andou. Amém. Deus te chama para fazer as obras que Ele mesmo, Jesus, fez. Está escrito, obras maiores nós faremos. Eu pergunto para você, quantas pessoas essa semana você orou e foram curadas? Eu pergunto para você, quantas pessoas você pregou o Evangelho e você sabe realmente que aquilo de alguma maneira tocou? Sabe qual é o problema que está havendo dentro da igreja de Cristo? Nós estamos felizes aqui dentro. Verdade. Nós não estamos mais saindo para fazer o que Ele mandou. Ide pregar o Evangelho a toda criatura. Na verdade, no original não está escrito ide, no original está escrito indo, pregue o Evangelho a toda criatura, no seu dia a dia. Brinquei agora para a Eládia, porque depois de uma certa idade, só ouço isso de médico, né? Não na tua idade. Então eu tenho que fazer hidroterapia, RPG, fisioterapia. Estou quase sócia de uma academia, mas resolvi que lá dentro eu ia fazer também uma célula. Cada hora chega um e eu começo a pregar, falar, e tá gozadíssimo lá dentro. Sabe aquela coisa? Tá gozadíssimo. Qual é o detalhe? Eu sei para que Deus me chamou. Eu sei que enquanto eu estiver vivo, eu posso estar com a dor que eu tiver, pode ser como for, mas eu não vou falar não para o meu Jesus. Eu não quero ficar vivendo em função das mentiras que Satanás fala da minha vida. Eu não quero ficar vivendo das mentiras que eu pus na minha cabeça. Você está dizendo assim, mas Raquel, mas eu sofri realmente. Eu sei.
Você quer que eu comece a falar sobre coisa ruim que nós passamos? Eu sei que dentro da igreja está cheio de pessoas que foram abusadas sexualmente. Eu sei, eu ouço cada coisa lá na igreja como pastora, que eu paro e falo assim, meu Deus, eu não tenho nada para falar para essa pessoa, a não ser orar com ela, por ela, chorar, porque eu me sinto impotente, incompetente. Mas isso não vai me dar o direito de eu ficar quieta e parar, porque se essa é a arma de Satanás, bichão, você pode sair. Porque o meu Deus começou um trabalho na minha vida e Ele vai completar. E eu vou ser aquilo que Deus falou que eu vou ser. E eu vou chegar onde Deus falou que eu ia chegar. E além de tudo, eu sou embaixatriz. Olha de novo para você. Eu morei no Iraque, no auge da guerra com o Irã. Nesse livro conta toda a história, ele está aí atrás. E quando nós mudamos para lá, havia uma situação onde por 2 vezes o embaixador do Brasil foi até lá. Nós morávamos a 215 quilômetros de Bagdá, e quando o embaixador ia, eles faziam uma recepção, porque ele era o próprio presidente do teu país entrando. Era isso que ele representava. Então a gente fazia aquele almoço num restaurante muito lindo. E era gente, não dá para descrever a pompa que era quando o embaixador chegava. Uma reverência, uma educação. E eu olhava e falava, uau, Deus me chamou para ser isso. Aonde eu entrar, eu estou representando o reino dele. Aquilo que eu falar, eu não estou falando da minha boca, eu estou falando a palavra dele, porque não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive. E você não pode se esquecer que você já estando morto, que o embaixador do Brasil, que lá estava no Iraque, ele ia lá para falar as palavras do presidente do Brasil. E você foi chamada para falar as palavras do teu reino. Eu não posso simplesmente ficar quieta e ai, tá bom, a vida, ó céus, ó azar, e o que eu vou fazer? Mecanismo de defesa eu precisaria e posso ter. Eu precisaria e posso ter. Se eu começar a contar, eu estou olhando aquele relógio que eu ficaria falando aqui 2 horas, eu não tenho todo esse tempo. Pessoas que me machucaram, você quer saber quem? Sogra, pai, mãe, os de perto ou os de longe? Porque toda a nossa história é mais ou menos a mesma coisa, gente. Quem mais machuca a gente são os queridos. São as pessoas que nos cercam. Os estranhos machucam, é ruim, é uma injustiça, mas quem mais fere são os queridos. E eu vou ficar lambendo as minhas feridas até quando? Para ser curada? Eu não. A Bíblia diz que Jesus veio neste mundo para desfazer as obras do diabo. Porque se aquela pessoa foi usada pelo diabo ou parecia ser o próprio diabo, a Bíblia diz que ele veio para desfazer. Quando eu e você carregamos um trauma do passado, quando a gente fica carregando aquela pessoa, porque aquela pessoa que você não perdoa está morta e cada vez que você anda, você está levando um morto com você. Desculpa, mas essa é a cena, tá? Por quê? Porque a Bíblia diz que se você não perdoar, teu pai não perdoa, nós já estamos... Não vamos ser burra, né? Vamos liberar logo, porque pelo menos para a coisa continuar. Mas vamos continuar falando sobre isso. Se eu não fizer isso, sabe quem sai perdendo? Sou eu mesmo. Aí você vai falar, mas eu não sinto, eu não consigo. E eu também não. Já tive situações que eu cheguei diante de Deus, sentei, em oração e jejum, falei, Senhor, eu não consigo. O Senhor sabe o que fez, eu não consigo. E aí ele começou a trazer versículos na minha cabeça. Está escrito na Bíblia, sem mim nada podeis fazer. Então ele não está pedindo para que você sinta vontade de perdoar.
Esse é o maior erro que Satanás coloca. A Bíblia diz que nós temos que, por obediência, perdoar. Senhor, aqui não é encrenca. Aqui só o Senhor dá jeito. Tem alguns que a gente tem vontade de falar, nem Deus dá jeito. Só o Senhor. É uma brincadeira, papai, porque tudo o Senhor pode. Nem Deus dá jeito, é porque a pessoa é encrenca mesmo. Tá? Agora olha outra vez para você e lembra como você era e da onde Deus te tirou, que você vai se achar que era encrenca, que nem Deus dava jeito. Para quem não conhece, meu marido tocava cuíca na escola de samba e eu era a rainha do carnaval. Dá para entender que Deus pegue dois seres loucos e faça virar pastor? Ele tem que ter bom humor. Deus é gozado, ele tem que ter bom humor. Agora, eu era uma encrenca. Sabe qual era a minha maior nota de português? 4,5, 5. É o terceiro livro que eu escrevo. Quando Deus falou, ponho na tua mão uma caneta e você escreverá tudo o que eu tenho feito na tua vida. Eu? Aquela que em português errava tudo? Você deve estar brincando. É pegadinha. Já tem mais de 7 mil livros vendidos. Porque a glória é só dele. Porque o que as pessoas chegam e falam assim, Raquel, queria te conhecer, que coisa linda, que maravilha a tua história. Eu falei, você está errado, bem, você devia estar querendo conhecer a ele, porque essa história só existe por causa dele. Hoje é fácil eu contar que a minha filha ficou quase 5 anos sem dormir. Vai ficar 5 anos sem dormir para ver que história que vira. Uma semana nós já estamos pondo o marido para fora de casa. Fica 5 anos sem dormir. É fácil a gente contar a história. Eu teria o que falar para você sobre mecanismo de defesa. Você pode ter o teu e eu também, mas não é isso. Eu quero falar mais um mecanismo de defesa. Só eu faço isso. Justificativo. Isso é um inimigo terrível. Fulano te fala uma coisa, você vem e ó, com a mesma raquetada você já... Mas eu só falei isso porque ele fez aquilo. Onde fica, isso eu falei um dia para uma paciente minha, ela estava contando que uma pessoa fez e aconteceu com ela e de repente ela pegou e bateu com tudo, com aquela frase mansa de uma crente, de uma cristã humilde, né, seguidora de Jesus, porque eu só atendia cristão. Eu falei assim, mas aonde fica a passagem de Deus que fala quem te bate na face, você dá outra? Ah, comigo não, só vai ficar uma só vermelhinha, a outra eu descarrego. Meu Deus. Você pensa que é fácil ser cristão? Você pensa que é fácil ser crente? A porta é estreita, querido. Se fosse largo, estava cheio de gente. É por isso que as igrejas têm muita gente, mas são poucos os salvos. Você já notou que a Bíblia não diz que Deus vem buscar a igreja? Deus vem buscar a noiva, e essa noiva tem que ser pura, sem mácula, graças a Deus, sem ruga, toda pura, perfeita, santa. É a noiva que ele vem buscar. Vai sair de dentro da igreja a noiva que vai subir com Jesus. O que nós estamos fazendo? Justificativa. Nós temos motivo demais para ter algumas reações. Mas é gozado, sabe por quê? Isso acontece lá em casa. Acontece alguma fala e eu paro. Você falou para mim? Não, mas espera um pouquinho. O que eu quis dizer, vocês nunca ouviram essa frase. O que eu quis dizer foi isso, isso e isso. Não, mas não foi o que você disse. O que você disse foi isso, isso, isso. Não, mas espera. O que eu queria te falar. A gente condena as pessoas pelo que elas falam e pelas maneiras erradas que elas reagem. E nós queremos ser perdoados pela nossa intenção de coração que ninguém vê, a não ser o Pai. Você pode até
ter querido falar aquilo que você está tentando se justificar, só que ele não é Deus. Uma vez o Caio falou para mim assim: não adianta, eu não consigo ler olhar, fala o que você está pensando. Eu não entendo olhar. A gente acha que olhando, neguinho já tem que entender tudo, saber o que em cima, com cabelo curto. Mulherada, como nós podemos ser ferinas? Como nós podemos machucar? Tem falas nossas que matam a alma. Pode não ter matado o corpo. Assim como você recebeu frases da sua mãe, do seu pai, que te mataram e que te deixaram prisioneiros do passado, que fizeram com que você até hoje sofresse rejeição, sentimento de abandono, que você fosse sua maior inimiga, se criticando, se achando uma porcaria. Você nunca vai dar certo. Tudo que você faz é um horror. Por que você não é igual ao teu irmão? Só tira 10. Vocês entendem? Que nós estamos falando, e tem que ser na brincadeira, porque é tanto tupiche que nós estamos levando, mas a gente apanha e dá risada. Porque no fundo é só o Espírito Santo para tocar em cada um de vocês e na minha vida, para falar: Senhor, muda a minha história, porque eu não quero ser mais da maneira como eu estou. Eu estou impedindo o atuar do teu Espírito. Eu estou olhando porque o meu cabelo não está legal, eu não vou subir, porque senão ela vai pensar. Eu não vou falar, porque se eu abrir a boca, eu gaguejo. Eu acho Deus tão querido. Domingo nós ungimos um pastor na igreja, e ele começou a dar testemunho da vida dele, porque ele dizia: toda aula na faculdade que eu era chamado para ter que apresentar um trabalho, para falar diante das pessoas, eu fugia e ia embora. E Deus escolhe este ser para ser um pastor, para estar diante de todos, para estar pregando. A Bíblia diz: aprove a Deus pegar as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios, os que não são. Porque senão a glória da pessoa. Se eu vier aqui para falar como psicólogo, como não sei o quê, gente, para tudo isso. Eu estou aqui para falar daquilo que Deus teve que trabalhar na minha vida. Quando eu me converti, eu virei para Deus. Como a gente fala bobagem, mas eu virei para Deus: Senhor, minha alma está muito machucada e eu preciso de um psicólogo. Estou contratando o Senhor. O Senhor vai ser meu psicólogo, tira o que precisa ser tirado, mostra o que está errado. Está contratado. 2 semanas depois, no mesmo local, bate hora, bate canal: Senhor, eu estou te destituindo como psicólogo. Está doendo demais, o Senhor já me mostrou um monte de coisa e eu não quero chorar mais, sofrer mais. Ele não aceitou meu pedido de demissão. E continuou a pôr para fora coisas, frases, sentimentos, rejeição, amarguras, que só ele sabia o que tinha produzido na minha alma. Eu tinha justificativo para quê? Podia ter. Mas se eu tenho aprendido uma coisa com Deus, eu tenho aprendido que aquilo que é o mais difícil, pelo menos na minha vida, aquilo que eu mais sofri, que eu mais chorei, quando eu volto e falo: Senhor, está na tua mão, eu não consigo, resolve, me cura, ou faz o que o Senhor quiser, ou até leva se for preciso, ele vira ministério. Verdade. E você não sabe por que ele vai te usar nessa área. As pessoas falam: porque psicólogo é nada. É porque eu tive que passar pela mão dele e falei: vai tirando. Tira o que não te agrada, faz o que tiver que ser feito, eu quero ser curada. A palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para levar boas novas de salvação. Aleluia. Foi Ele que te chamou para fazer com que o cativo do outro e o seu
termine hoje, nesta tarde, nesta hora. Glória a Deus. Foi para isso que Ele te chamou, para que você não somente receba a cura, mas leve esta cura. Quando você estiver andando, gente, vai parecer uma bobagem que eu estou falando. Seja vaidosa, seja orgulhosa, porque isso é antibíblico, você vai entender o que eu estou falando. Seja vaidosa no sentido de saber que você, como vaso de barro, você não tinha nada, mas você está levando o reino dos reis. Aleluia. Esse é teu mérito. Você falou para ele: eis-me aqui, usa. Você acabou de cantar isso. O teu orgulho não é porque eu sou. Não é porque eu sou. Eu gosto daquela passagem onde Jesus, o primeiro milagre dele, ele entra no casamento, 6 talhas de vaso de água. Você lembra dessa história? Amém. E ali ele pega e faz o quê? Vira água em vinho. Um dia eu falando com Jesus: yes! Eu quero ser aquela taia velha. Porque aquela talha só servia para guardar água, para lavar o pé de quem chegava no casamento. Eles andavam só de sandália, aquele lugar era horrível, seco. Então era aquela, não servia para nada, era velha, estava lá. Mas era o recipiente necessário para conter a água que ele então transformou em vinho. Eu quero ser taia velha. Eu quero ser o que o Senhor quiser que eu seja. Mas não deixe de me usar. Água é importantíssima. Nós estamos vendo o que é falta de água aqui agora. Mas eu morei no Iraque. No Iraque era um deserto, só tinha o rio Eufrates. Água é importantíssima. Mas ele transformou a água em vinho, e vinho representa alegria. Cadê a alegria da tua vida, mulher de Deus? Cadê a cura que Ele veio para te trazer, para te dar? Cadê a restauração que Ele quer dentro da sua e da minha vida? Porque Ele é especialista em fazer tudo novo. Não foi para isso que Ele veio? Não foi para isso que Ele veio? Encrenca não já era. Se você continuar sendo encrenca hoje, tem alguma coisa errada. Eu queria te pedir que você ficar em pé. Só para você entender como é difícil e duro o que eu estou propondo para você, eu criei um mecanismo de defesa chamado, sei lá, o que eu fazia? Eu não sentia saudade. Como meu marido mudou muito, e como eu já tinha sido muito rejeitada, muito criticada, para onde eu mudava, ele mudou mais de 18 vezes, morreu em cada lugar, cada biboca. Eu podia estar onde for, não precisava de ninguém. Não sentia saudade de pai, de mãe, de irmão, amigo. Não sentia saudade. Até eu falar para ele que ele devia ser meu psicólogo, lembra? Cuidado com o que você pede, porque ele responde. Aleluia. Ele responde. E aí ele começou a trabalhar nessa área. Hoje acho que eu sou a pessoa mais beijoqueira, mais amorosa. Eu vejo as pessoas faz anos, eu quero estar junto. Mas ele precisou trabalhar. Porque eu criei um mecanismo de rejeitar. Eu não preciso de ninguém, eu me basto. Eu não sei se você está entendendo o que você está dizendo para Deus, se é que você está dizendo. Eis-me aqui. Comece em mim o seu trabalho. Eu não quero ser igual ao que eu fui ontem, porque hoje é um novo dia. Hoje é uma nova possibilidade. Todo mundo fala: olha, o ano novo está chegando. Querida, teu ano novo é hoje. Hoje é o dia que Deus fez. Hoje é o dia de recomeço. Hoje é dia dele escrever uma nova história. Hoje é dia de você parar no espelho e nem dar bola para o que você está vendo. Porque o diabo não vai mentir mais na sua cabeça. A sua consciência, a sua memória, as falas que fizeram na tua vida, que te determinaram que você não ia dar nada, está tudo acabado.
Porque o nosso Deus é aquele que muda todas as coisas. Querida, quem usa de mecanismo de defesa ou de justificação, mente. Está cheio de crente mentindo, falando meia verdade. E o pai da mentira chama Satanás. A luz não mistura com as trevas. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Não existe coluna do meio. Ou você pratica o que está escrito na palavra, porque o próprio Jesus falou, aquele que ouve e as pratica. Agora, quem não pratica, está construindo a sua casa sobre nada, qualquer vento, qualquer tempestade. Aí você vai dizer assim, mas dói demais. Dói demais. Eu sei o que eu já chorei. Eu sei que meu diploma de psicologia não adiantou nada. Eu sei que as minhas maiores e melhores conquistas e curas foram ao pé do Pai. Foi falando para ele, eu não quero continuar assim. Eu não quero continuar assim. Muda o que tem que ser mudado. A gente canta toda hora, parece que a gente canta da boca para fora. Hoje você está falando, é você e Deus, ninguém está vendo. Esquece quem está do teu lado, é você e Deus. Deixa que Ele vai cuidar da encrenca que está na tua casa. Deixa que Ele vai cuidar do teu filho, marido, nora, reco, piriqui. Ele é bom no que Ele faz. Ele é bom no que Ele faz. Não tente levar a sua vida dizendo que você é assim porque Ele está te fazendo assim. Ele, seu marido, ele, seu filho que está nas drogas, ele, seu... Não tente levar a sua vida porque isso é mentira. Você está optando por viver do passado, você está optando por viver prisioneira das emoções, dos sentimentos, daquilo que vai dentro de você. Hoje é o dia de você tirar esse peso e falar, eu não carrego mais. É isso que ele diz, lança sobre mim a vossa ansiedade, que eu tenho cuidado de vós. É isso que diz, o meu fardo é leve. É isso que ele está dizendo. A gente ouve essas palavras, mas a gente não leva ao pé da letra. Lança. Eu não quero carregar mais as falas que eu ouvi, que eu não ia dar certo, que eu sou horrorosa, que eu sou gorda, que eu sou baixa, que eu sou briguenta, que eu sou ranheta, que eu sou o que o meu Pai disse que eu sou. Eu faço o que o meu Deus disse que eu faço. Eu caminho de acordo com o que o meu Deus estipulou para a minha vida. Amém. Verdade de vida. Aleluia. Há um processo que está em andamento. Eu gosto, eu li uma vez isso, não me pergunte aonde, eu leio demais. Eu li uma vez isso, que todos os cristãos, têm uma placa na frente escrito em construção. Amém. Glória a Deus. Você está em construção. Amém. Amém. E Ele te ama demais para te deixar do jeito que você está. Amém. Ele te ama demais para te deixar assim. E a pergunta que eu quero deixar para você agora: quanto você já se parece com Jesus? Não responda. Não estou aqui para te acusar, sabe por quê? Olha só que pergunta difícil essa parece, mas não é. Eu sou convertida há 34 anos. Eu não tenho que olhar, sei lá, quem que é hoje em dia. Na minha época, todo mundo falava na Valnice. Não sei se vocês lembram. Todo mundo queria ser Valnicete, né? Era a Valnice, que era a mulher que levantou 1000 guerreiras para orar pelo país. Levanta de novo, Pai, porque nós somos. Todo mundo queria ser como a Valnice. Toda mulherada queria ser como a Valnice. Eu não estou falando para você olhar para uma mulher de Deus e falar assim, eu estou longe de ser parecido com Jesus. Ela parece. Eu quero que você olhe para a sua vida, desde o momento que você disse que a sua vida modificou, que você se entregou para Jesus, e veja o tanto que você já caminhou. Eu quero que você olhe para você e pense assim, eu ainda minto? Eu roubo?
adultério, eu fornico, a comparação é com você. Dá para você entender isso? Aí você vai falar, mas eu estou muito longe, porque ele é santo. Nós não somos espírita, tá? Que ele é o anjo de luz e nós vamos todo mundo chegar lá. Não é isso, não. Eu estou dizendo que cada dia é uma possibilidade de você, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação que eu fui chamado, e eu fui chamada para ser a imagem de Jesus, e eu quero chegar lá. E eu quero chegar lá. Eu tomei uma decisão, eu quero chegar lá. Amém. Qual a nossa parte? Você tem que se abrir e falar, eu quero. Eu quero. Eu quero ser mudada, eu quero ser transformada. Senhor, me ajuda, eu não consigo parar de fumar. Senhor, me ajuda, eu não consigo olhar para aquela encrenca e amar aquele cara que está lá em casa. Mas nós somos casados. O problema tem que ser seu. É que a Bíblia diz aqui, Deus do o homem não separa. Uma vez eu falei isso para Deus. Deus, eu brigava demais com o Caio. E um dia, numa profecia, Deus falou assim, eu separei um para o outro antes da fundação do mundo. Eu falei, que mau gosto. De acabar de me converter, eu só falava em separar daquele homem, aquilo era uma encrenca. Sabe italiano, aquele gênio manso, que não fala palavrão, que não fala gritando. Aí Deus me fala que separou. Eu falei, que mau gosto que ele é. Isso foi há 34 anos. Eu sou apaixonada pelo meu marido. Amém. E quando eu não sou, porque tem hora que a gente não é, eu volto para a fonte e eu falo assim, a tua palavra diz que o Senhor é Deus de amor. E se o Senhor é a fonte de amor, e se o Senhor diz que Ele é para mim e eu sou para Ele, arruma sua coisa, tá? Que aqui está seco. Eu estou falando isso com meu marido, você pode falar isso com seu filho, você pode falar isso com seu patrão, você pode falar. Você está entendendo até onde vai isso? Amém. A única fonte que pode te encher de novo é Ele. Como é que chama o fruto do homem? Fruto do Espírito, porque o homem não tem. E por ser fruto do Espírito, Deus pôs o Espírito Santo para habitar dentro de você, para quando você precisar de uma das 9 características que esse fruto tem, você busca nele. Quais são esses 9? Eu chamo de 9 gomos do fruto do Espírito, dessa mexerica de Deus: amor, alegria, paz, domínio próprio, mansidão, tudo isso nós temos. Eu sou o máximo. Perseverança, fé. Gente, alegria no mundo como nós estamos vivendo, com a falta de grana como nós estamos tendo, não é nosso, é fruto dele. Amém. Volta para o Pai, vai para a fonte, porque Ele falou, sem mim nada podeis. E foi por isso que Ele pegou simplesmente a terceira pessoa da Trindade e pôs dentro de você, para habitar dentro de você, para que você fosse mais do que vencedora, para que quando você não tivesse Ele em você, Cristo em vós, a esperança da glória, e Ele pode suprir, Ele pode dar, Ele pode te capacitar. Essa é a diferença, minha irmã. Não há terapia que resolva, não há psicólogo, não há. Mas Ele pode. Ele pode. E olha, falando tanta coisa, só guarda uma coisa: não dá para agradar todo mundo, viu? É verdade. Nem Ele agradou. Amém. Não fica tentando agradar todo mundo. Aprenda a falar não. Mulherada não sabe falar não, só porque fica morrendo, quer agradar todo mundo, que é o carente, porque a vida inteira foi rejeitada. Todo. Posso. Você pode fazer aí? Posso. Pode nada. Você está fazendo, sabe para quê? Só porque você não quer falar não. A Bíblia diz: a tua palavra seja sim, sim, não, não. O que diz passar vem do maligno. Quando você puder, você fala. Quando você não puder, você fala não, querida. Amém. Glória a Deus. Tem tanto ensinamento dentro da palavra. Usa.
Vamos orar? Glória a Deus, eu creio, Jesus. A Bíblia diz assim, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas ela não para aí, ela fala daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Primeiro que essa coisa que você está vivendo não pode ser que ela se transformasse em ministério. Ele fez com que cooperasse para o meu bem e para o outro também. Um dia Deus falou assim para mim: estou te dando o dom de cura. Legal, vou orar pelas pessoas, elas vão se curar, que massa, obrigado Jesus. Aí eu comecei a ficar doente, uma doença atrás da outra, uma atrás da outra. O papai, para um pouquinho, o senhor falou exatamente que quando você chegar perto de alguém, você vai entender quando ela falar o que ela está sentindo. Porque senão nós vamos ser que nem esses médicos que você entra, ele nem te olha, já te passa coisa e te manda embora. Verdade. Deixa ele usar o que você quer. Amém. Deixa ele usar toda essa situação e ser transformado em ministério. Alguém vai chegar perto de você porque ele vai trazer. Verdade. Você vai orar com aquela pessoa. Amém. Você vai entender aquela pessoa. Amém. Sabe uma coisa que eu gostei, que eu também aprendi outro dia? Eu me aposentei, né? Estou assim com um salário maravilhoso. Eu já estou ganhando R$2.000 por mês. Eu e meu marido estamos planejando daqui a 5 anos ir até Serra Negra. Estamos aposentados. Mas eu descobri que para Deus não tem aposentadoria. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, não se cansa, não. Jesus está ouvindo, está escrito, eu quero não me cansar. Não tem idade, não tem idade. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Oh, Pai Santo amado, querido. Pai amoroso, Pai amoroso. Senhor, obrigado porque o Senhor trouxe as suas princesas para estar aqui conosco. Foi uma tarde marcada para elas, com elas. Só o Senhor sabe o que está na alma, impregnado, Senhor, nas emoções, os pensamentos das tuas filhas. Mas, Senhor, nós cremos num Deus do impossível, um Deus que quando age ninguém pode impedir. Nós cremos, Senhor, num Deus de vitória em vitória, de glória em glória, que vai usando todas as coisas, Pai, para que nós sejamos como o Senhor é. Para que nós possamos cumprir o que o Senhor quer que a gente cumpra. Pai, eu quero orar por cada mulher que aqui está, do mais velha até a mais nova, Pai. Porque para Ti não há idade, Pai, não há tamanho. Assim, Pai, filhas que Te obedecem, filhas que Te temem, filhas que andam de acordo com a Tua vontade. Pai, a Tua palavra diz, Senhor, que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E nesta tarde, Senhor, eu oro clamando, Pai, para que isso se torne verdade na vida de muitas mulheres que aqui estão. Desfaz, cancela, anula, Pai, cada palavra que foi maldita, cada cena, cada situação, cada ação, Pai, tendo o diabo como primeiro, não tendo, não importa, Pai, o Senhor veio para desfazer. E nós queremos colocar diante de Ti o nosso coração, porque a Tua palavra diz que o coração é a fonte de todas as coisas, é dali que sai todas as coisas. Senhor, eu entrego o meu coração nas Tuas mãos, eu Te peço, muda o que precisa ser mudado, transforma o que precisa ser transformado, retira o que não Te agrada, Pai. Senhor, eu quero deixar o Senhor ser Deus na minha vida. Eu quero que a Tua cura entre no meu
meu coração, entre no meu corpo, porque há mulheres aqui, Pai, que estão enfermas no físico, porque a alma as deixou ferida, Pai. Seja hoje cancelado, anulado tudo isso, Senhor, e haja um novo mover do Teu Espírito. Abra os nossos olhos, abra os nossos olhos espirituais, nos traz visões novas, nos traz visões do Teu reino, nos traz visões dos Teus planos e projetos. Nós queremos, eis-nos aqui, Senhor, usa-nos para louvor da Tua glória, mesmo que seja como talha velha, Senhor, usa-nos, Senhor, para louvor da Tua glória. Sim, meu Deus. E eu quero Te agradecer, Aleluia. porque é privilégio, Senhor, ter o nosso nome escrito no livro da vida. É privilégio ter sido um dia alcançado pela Sua graça. A Tua palavra diz que não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi e vos designeis para que vades e deis muitos frutos. Senhor, que hoje seja o início desse ano, início de ano produtivo, do ano frutífero, do ano, Senhor, onde vidas serão alcançadas por nós e através de nós. Aleluia. Glória a Nós Te Deus. agradecemos por esta igreja que Te ama, que Te busca, que quer a Tua vontade. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Muito Glória a obrigado. Deus. Aleluia. Recebe a honra, recebe o louvor, recebe a nossa gratidão. Nós nos prostramos diante de Ti Aleluia. e dizemos que sem Ti nós nada somos. Tudo é Teu e tudo volta para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Teu nome. Grande e maravilhoso Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Só o Senhor é Deus.